Pessoal, dando continuidade aqui, então, sem mais delongas, vai puxar o painel AI First na prática, dados, governança e experiência na nova arquitetura de negócios. A ideia é trazer uma mesa multidisciplinar que leve os gestores de várias áreas com uma visão complementar que se integra em prol do sucesso do negócio, né? A gente não pode ter mais uma cultura de silos e feudos dentro da organização, onde as áreas não se conversam, elas conflitam, e a gente prega bem isso na nossa cultura aqui. Então, para mediar o painel, queria agradecer a presença do Paulo e da Abis. Por favor, Paulo. Salva de palmas. Continuidade aqui nos nossos queridos C-Levels que vão compartilhar um pouco da bagagem. Queria chamar o Celso Tonet, diretor de CX da Claro. Meu xará Marcos Cavagnoli, diretor de produtos digitais do Bradesco. Eu e o Marcos, a gente já se reencontrou hoje, mas tinha uma relação na época de AB Fintechs. Sempre estava buscando inovar muito aí no setor financeiro. Muito legal esse reencontro. Obrigado pela presença. E seguindo aqui a nossa... Ela falou que ela é advogada, que não vai ser muito bem recebida aqui, mas tá para nascer advogada que sabe falar melhor de negócios e estratégia do que ela. Seja muito bem-vinda, Marina, por favor, do Doutor Consulta. Nosso amigo Wagner, que tem a missão de liderar a transformação digital da BASF, América Latina. O desafio não falta, né? Obrigado pela presença. Eu acho que o time está completo agora. Pessoal, prestem bastante atenção que o conhecimento vai ferver aqui. E bora aí para essa troca. Paulão, tá contigo a bola aí. Está funcionando? Eu vou primeiro me apresentar, depois pedir que cada um se apresente um pouquinho mais de detalhe. Paulo Miller Roque, eu sou presidente do Conselho da ABS, fui presidente durante os últimos 3 anos e agora estou na presidência do Conselho. A ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, ela congrega 2.000 empresas. Hoje, essas empresas dão empregos diretos a 260 mil pessoas no Brasil, faturaram 20 bilhões de dólares, 120 bilhões de reais o ano passado, e a ABS tem quase 4 décadas, né? Nós temos entre os nossos associados fornecedores de software, obviamente, né, que é o nosso principal mote lá e o principal objetivo da associação, desde os grandes como uma Microsoft da vida até outros menores, e a gente tem notado, no ponto de vista de fornecedores, de soluções para as demais empresas, uma grande revolução nessa área de inteligência artificial. Isso tem sido uma oportunidade fantástica para as empresas que são associadas da ABS, porque estão tendo agora uma oportunidade de desenvolver um mundo completamente novo. Microsoft tem liderado isso para grandes empresas. Nós temos também empresas que estão desenvolvendo agentes de inteligência artificial específicos para focos como RH, melhoria de processo, né? O que a gente sente de dores dos nossos fornecedores, dos clientes, dos nossos associados, é eficiência operacional. Eles querem melhorar um processo de relação com o cliente, querem melhorar um processo de RH, querem melhorar um processo de seleção de material, de controle de qualidade. A inteligência artificial está em tudo, mas o que eu queria só comentar rapidamente é que nós estamos sempre à disposição, se houver alguma dor de vocês que algum associado nosso na área de software possa atender, e a gente tem bastante trabalhando nisso, nós estamos à disposição. Vou agora, um momentinho só, passar a palavra para o Celso Tonet, diretor de experiência do cliente da Claro, poder se apresentar, por favor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Celso Tonet, já tenho 16 anos de Claro, né? Mas de mercado na área de experiência do cliente já são mais de 30. Né? E pegando um gancho no que você comentou, Paulo, a Claro, uma das maiores empresas de telecomunicações do país, da América Latina, né? Hoje no Brasil, algo em torno de 100 milhões de usuários, mas com até recentemente um lançamento de uma nova marca, né, Claro Empresas,
procurando focar muito o segmento muito amplo que a gente tem de empresas no país. Não só com soluções de conectividade, que é o tradicional da telecom, mas também com uma gama de soluções digitais, de inteligência artificial e tudo mais, para poder atender a expansão e a necessidade desse nosso mercado aqui no Brasil. A gente vai falar mais durante o bate-papo aqui. Passando a palavra agora para o Marcos Cavagnoli, diretor de produtos digitais do Bradesco. Pudesse apresentar e contar um pouco sobre você, para o pessoal te conhecer melhor. Alô. Bom, boa noite, queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando, aprendendo. Bom, como foi falado, eu sou diretor de negócios digitais, de produtos e negócios digitais do Bradesco, recém-chegado, razoavelmente recém-chegado, estou há 8 meses na casa. Tive a oportunidade antes de passar vários anos em um outro grande banco e antes disso em fintech. Então eu sou meio banco, meio fintech. Eu tive a oportunidade de trabalhar dos dois lados e viver jornadas de inovação nas duas perspectivas, que são interessantes, complementares. Às vezes o pessoal de um lado acha que o outro é tudo maravilha, né? E vice-versa. Então eu acho bem interessante poder falar do assunto de inovação, transformação, evolução cultural e digital, né? Que elas andam bastante juntas. Então, estamos passando um processo muito interessante lá no Bradesco, né? Desde o início de 2024, e a minha área contribui com isso, com os produtos que a gente chama de câmbio para pessoa física, crédito, consignado, e também a parte de pagamentos, contas, iniciação de pagamento. Vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês e falar sobre talvez esse ângulo, né, um pouco mais ali de produtos, tecnologia, como é que a gente está vendo a questão da inteligência artificial. Marcos, corre o boato aí de que você está revolucionando lá dentro do Bradesco, né? Poxa, acho que eu fico feliz. É para isso que a gente o que a gente está ouvindo aí. Legal, fico feliz. É um trabalho de equipe, né? Tanto da minha equipe quanto de todas as equipes paralelas ali no Bradesco. A gente está muito imbuído como um time, unidos, né? A gente sempre fala lá, um dos nossos lemas é unidos evoluímos, fazendo esse movimento de, até a gente fala evolução, né? Você tem que pegar aquele legado e também levar ele junto na transformação. Passar a palavra agora para Marina Jacob, diretora jurídica de Compliance e Relações Governamentais do Doutor Consulta, que é um sistema de atendimento. Bom, melhor ser explicado que eu, né? Bom, pessoal, é um prazer. Acho que é um prazer e uma imensa responsabilidade estar numa mesa como essa. Primeiro porque eu sou advogada e advogados normalmente não são bem quistos, mas o Marcos já me fez me sentir super querida na mesa, então estou tomando a fala. Eu sou diretora executiva do Doutor Consulta, faço parte dessa nova jornada do Doutor Consulta em meio à inovação. E aqui eu sou do setor de saúde, mais recentemente do setor de saúde, nos meus últimos 6 anos de carreira. E falar em inovação em saúde é sempre muito difícil, porque ao mesmo tempo que quando a gente pensa em inovação em saúde, a gente pensa em robôs, em altas tecnologias, no Ozempic fazendo milagres, a gente também tem a realidade dos nossos softwares, dos dados não integrados, de todas as dificuldades que a gente tem de trazer uma jornada digital para o paciente, e que eu tenho certeza que todos vocês já tiveram experiências boas e experiências bastante negativas com a jornada digital. Telemedicina é algo super recente, veio por conta da pandemia. O setor de saúde ele é sempre empurrado, então sempre a realidade ela se impõe, e as empresas têm toda uma regulação super difícil para achar brechas, para achar um jeito de empurrar os agentes reguladores, o que me faz muito bem, porque eu tenho emprego garantido nessa área eternamente, porque sempre o jurídico é um fator que, se não é propulsor de inovação, ele é sempre um grande fator de problema depois, e a gente tem diversas questões regulatórias a serem questionadas. O Doutor Consulta, ele é eminentemente uma clínica de atendimento física, presencial, como os maias e os aztecas faziam. Vocês veem nossas 31 unidades em grande expansão agora. Então, a gente faz muita questão de ser também presencial. Só que tudo isso só para de pé se a gente tiver muita tecnologia por trás, porque o nosso grande público-alvo é trazer acesso à saúde. E a gente não faz acesso à saúde se os nossos custos não estiverem muito controlados em termos de software, em termos de tecnologia, em termos de facilitar acesso e pagamento, porque o nosso público-alvo
São pessoas que não têm acesso a plano de saúde, mas elas estão naquele meio em que elas conseguem dispor de algum recurso para atender médicos particulares, clínicas particulares, exames particulares, mas dentro de uma jornada de atendimento bastante integrada, dentro do cartão Doutor Consulta e de outros meios de fidelidade e de atendimento de saúde contínuo, né? Então, acho que a nossa jornada agora ela é super tecnológica e cada vez mais tecnológica e super transformadora. Além do Doutor Consulta, eu sou consultora da Anebaps, porque a gente está começando a tentar juntar as clínicas populares que fazem atendimento para essa população que precisa tanto de acesso ao longo do Brasil. Então, o Doutor Consulta, junto com outras empresas, outras 4 empresas, então são 5 fundadores. Estamos buscando em todas as regiões do Brasil clínicas populares que têm crescido e têm tentado dar uma jornada mais integrada ao paciente. A nossa associação super pequenininha, que muito em breve eu prometi para o Marcos que a gente quer apoiar e estar juntos com a Inovativos, porque nosso principal fator aqui é inovar e trazer mais acesso. É a Anebaps, Associação Nacional das Empresas de Benefício em Atenção Primária e Secundária. O nome não é bom, já me falaram, vamos pensar nisso. Mas são várias empresas e são clínicas que têm tentado dar acesso ao longo de toda a extensão do território nacional. E aí, só para eu parar de falar, sou advogada por formação, mas pesquisadora por paixão. Esse é o primeiro evento que eu venho no ano, o Ivan me convidou e eu falei assim, olha, é a primeira vez que eu estou aceitando, porque o meu doutorado está depositado, eu estudo elaboração normativa e pesquisa em relação a como saem as regulações, então também uma parte de inteligência artificial que tem sido discutida na Anvisa, e é muito bacana ver como as regulações elas saem sempre com base na inovação de mercado. Então, é um prazer estar aqui e eu prometo não atrapalhar o debate. Marina, eu quero fazer uma correção no que você falou. Eu não vejo advogado mal visto, não, muito pelo contrário. Eu acho, lá na ABS, a gente tem muito essa parte de atuação política, agora o assunto é inteligência artificial, regulação, etc. Os advogados, que nós temos bastantes como associados lá, são muito importantes para essa decisão. E na hora que a gente tem um perrengue qualquer na justiça, a gente precisa do advogado, né? Parabéns aí pelo que você relatou. Vou passar agora para o Wagner Monteiro, Head de Transformação Digital na América do Sul, da BASF. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pessoal, eu tenho 26 anos já de BASF. A BASF é uma indústria química alemã, multinacional, 160 anos, 110 mil funcionários no mundo, com atuações aí que vão desde matérias-primas para o mercado automotivo, para o mercado de nutrição, para o mercado de cosmético. Basicamente, tudo que a gente usa hoje, de alguma maneira, passou por alguma matéria-prima. Torna o desafio de você pegar uma empresa centenária e levar para a era digital bastante difícil em termos de diferenças de maturidade entre os negócios e perfis de cliente que a gente atende. Mas é o que torna divertido esse processo. Nesses 26 anos de empresa, eu sempre trabalhei em marketing, estratégia, mas hoje não dá para dissociar tecnologia de estratégia. Então esse talvez seja o grande desafio da minha cadeira, como é que a gente faz cada uma das pessoas, todos os negócios, seria um pouquinho TI, que não vai dar para escapar. Não vai dar para escapar de saber um pouquinho de tecnologia, não importa em que cadeira você está sentado, em indústria, em empresa. Essa é a nova realidade que a gente vive na sociedade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite. Continuando aqui, nós temos alguns tópicos que a gente vai elencar e aí cada um faz um comentário curto. Mas realmente não precisa ficar assim na regra rígida do tópico, né? O primeiro tópico é cultura organizacional centrada em inteligência artificial, da visão à prática. E a pergunta que a gente faz para vocês é: quais seriam os pilares de uma cultura de AI first, quer dizer, primeiro pensar em inteligência artificial, para o negócio? O que muda e o que acontece nos dias de hoje com uma cultura dessa e qual é a dificuldade, ou o que vocês recomendam na implementação dessa cultura, que eu acho que é uma coisa muito importante. Podemos fazer a rodada assim, ou você quer fazer o contrário? Posso começar? Começa, tá claro. Começar. Pessoal, eu penso que o primeiro
pilar da cultura é o que a gente chama de decisão baseada em dados. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai... Se quiser uma cultura de AI, não tem AI que funcione sem dados. Se a gente não pensa desde o início em informação, a gente precisa guardar como a gente vai precisar organizar. Vai ser muito difícil deixar uma máquina tomar decisões no nosso lugar. Eu acho que esse seria o primeiro passo. Os colegas já querem ir complementando. A pergunta é extremamente interessante, eu concordo com a visão, né, da base de dados para você poder gerar. Se você tiver dados errados, qualquer generação vai ser errada. Mas pensando um pouco do lado pessoas, né, que acho que é um outro ângulo complementar aqui, o que eu vejo, né, um pouco na minha experiência, tanto recente quanto mais antiga. Quando você fala em ser AI first, né, na verdade você tem que ter um mindset de abordagem de situações pelas pessoas AI first. Porque aí você consegue puxar tecnologia, qualquer outra coisa. Quando eu provoco meus times com isso, né, na prática, como é que eu faço? Eu falo, poxa, o que é essa mudança? Né? Meu time fala, como é que a gente fica com abordagem situacional AI first? Porque, na verdade, começa por nós. Né? Aí, depois que você tem essa abordagem, essa capacidade de ver, é que você consegue ter uma solução, um sistema, um agente, aplica aqui, chama fulano, chama ciclano para poder aplicar. Né? Então, acho que o ponto aqui assim, de uma forma super resumida, mais para a gente provocar reflexão, é falar, poxa, o que é abordar AI first? A forma tua de pensar um produto, uma situação, um processo, você imaginar que ele pode ser feito de uma forma extremamente otimizada, mas não linear no normal. Porque as pessoas normalmente vão pensar assim, poxa, né, é muito comum você conseguir um executivo, alguma pessoa que fala, poxa, eu consigo otimizar de 100 para 80, mas é muito difícil de 100 para 10, de 100 para 1, de 100 para 0, né, colocando aqui em escala. E a mentalidade é, você fala, não, mas espera aí, isso aqui pode ser feito sem esforço humano. Isso pode ser feito processando, né, por exemplo, uma criação você pode criar agentes que pensem num produto de maneira multidimensional. Legal, antes você tinha que fazer um focus group com 20 pessoas, você pode fazer com 100 mil comportamentos, né, e durar 10 minutos. Então, essa é uma escala que as pessoas tendem a não pensar. Então, essa é a minha provocação, né? Sempre trabalhar as pessoas para entenderem escalas de abordagem antes elas terem que pensar no sistema. Porque senão elas pensam, elas falam assim, vou fazer eu já vi isso, né? Vou fazer uma aplicação aqui de AI para reduzir de 100 para 90. Eu falei, cara, de 100 para 90 não precisa. Né? Dá para fazer de outra forma. Então, acho que é uma boa provocação aí. Vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, Paulo. Com certeza, uma cultura de inovação, aberta ao erro, tudo isso faz parte desse contexto de AI que a gente fala hoje em dia. Mas, como o Marcos comentou, existe uma figura central que é gente, que se chama cliente. Eu acho que hoje a gente, aquela organização que realmente pense os seus processos, a eficiência que precisa a partir da necessidade real do seu cliente, ela tem uma vantagem competitiva bem significativa. Porque a gente acaba enxergando muito hoje, muita coisa sendo produzida, mas a aplicação de fato, mudando a experiência do cliente, não tem sido tão concreta. Então, eu acho que um dos fatores fundamentais, soma-se dados, eficiência e visão a partir da necessidade do cliente, são fundamentos muito importantes para a garantia de um projeto de IA consistente nas organizações. Acho que quando a gente pensa em AI First, a gente precisa, antes de qualquer coisa, ser muito honesto, né, com a nossa base de dados e o quanto ela de fato está pronta para ser aplicada a todas essas tecnologias de inteligência artificial. E aí, falando de um setor que normalmente é bastante travado em termos de tecnologia e etc., é super importante a gente parar para pensar na maturidade da empresa e de quais dados, ou na maturidade do setor, ou do software, ou dos sistemas, de quais dados estão prontos para já entrar dentro do contexto de AI First. Né? Então, acho que um dos grandes erros de empresas de saúde, por exemplo, é falar em inteligência artificial first, né? Antes de falar, por exemplo, em
base de dados, em governança de dados, em nomenclatura básica, em interoperabilidade, etc. Então, até para que as experiências de AI First não sejam extremamente frustradas para o cliente, para o business, para tudo que a gente precisa demonstrar, tem essa necessidade da gente ser bastante honesto com os dados, com os nossos clientes, parceiros, pacientes, do que está pronto para ir para AI e do que não está. Né? Então, acho que a primeira, como executivo, acho que a primeira responsabilidade, né? Porque depois o jurídico vai dizer que não tem governança de dados, que você não consegue filtrar o que são dados sensíveis, o que são dados que poderiam sim ser usados para AI generativa e etc. Então, quando eu penso em iniciativas de inteligência artificial, em especial agora, e aí sendo bastante transparente, falando fora da minha empresa, sempre me preocupa um pouco o quanto que aqueles dados já estão prontos para ser aplicada toda essa tecnologia e o quanto já foi parado e pensado na maturidade e na transparência do que vai ser aplicado, do como vai ser aplicado, do como é que eu vou conseguir justificar uma decisão baseada na tecnologia. E aí um pouco é colocar água no chope, mas é um pouco de dizer, para que seja muito bem implementado, é necessário ser bastante honesto e não ser um pouco carnavalesco, né? Porque existem muitas iniciativas de inteligência artificial que demoram a engatar, não porque a iniciativa é ruim, porque o código é ruim, porque qualquer outra coisa está mal colocada, mas porque a base de dados não está pronta, a governança não está estabelecida, a nomenclatura não está ok. Então, acho que essa é a minha preocupação sempre, assim, e quase meu ceticismo em diversas iniciativas que a gente vê por aí, em especial no setor de saúde. Preparar as pessoas para saber lidar com ela, talvez seja grandes pilares importantes. Upskilling, upskilling, upskilling. Todo mundo vai ter que entender que não importa se você estudou hoje, achou que sabe tudo, amanhã vai ter que estudar mais um pouco. Você estava falando dos filhos, eu sempre tenho essa discussão com eles. Quando que vai acabar? Não vai mais ter prova. Nunca vai acabar. Então, assim, a diferença é que você vai estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, essa é uma das coisas que precisa estar claro em termos de estratégia. As pessoas vão precisar de um tempo para aprender. Vai ter que reaprender, aprender. E assim a coisa vai longe. Olha, o que a gente tem ouvido aqui das nossas empresas é que o grande problema para a implantação, fora o aspecto humano, é base de dados. Nossa, tem empresa com mais de 1000 empresa grande aí, mais de 1000 bases de dados. A integração é muito bacana falar, pede a segunda via da nota fiscal. Aí o sistema da nota fiscal não é o mesmo código, não está indexado da mesma forma, o outro sistema não funciona. Essa implantação da IA, ela expõe muito como ela falou, a gente tem que ser brutalmente sincero com as nossas vulnerabilidades ou as nossas incompatibilidades entre as bases de dados, porque são sistemas que foram criados em épocas diferentes. Mas quer tocar no assunto? Isso aconteceu tem algumas semanas atrás. Uma área de supply chain procurou a gente, falou, olha, eu tenho um trabalho aqui enorme, processo de planejamento, leva dias para fazer esse processo e todo mês é a mesma rotina, e a gente usa 24 bases diferentes para fazer o processo. E aí a gente parou por um segundo e falou assim, a empresa não tem 24 fontes de informação. Tem um data lake, a gente tem o SAP. Como você tem 24 bases? E aí você começa a entender que no processo, cada um quer fazer do seu jeitinho. Então eu pego, extraio do mesmo lugar e começo a desdobrar. De repente tem 7, 8, 9, 10 planilhas que vão alimentar uma outra. Então, muito desse trabalho também tem que voltar no processo e falar assim, vamos lá, de onde está nascendo essa informação? Por que vocês formam tanta coisa no meio do caminho? Precisa mesmo? Isso facilita drasticamente quando você tem que falar de automação, porque não dá para ficar alimentando o Excel para fazer o AI funcionar. Eu acho que assim, esse é um dos grandes desafios que a gente tem nas nossas empresas, porque a gente nunca chegou lá e vou começar um projeto novo e começo ele do zero. Sempre pegou o tal do legado. Então, todo mundo vem convivendo ano após ano com a questão dos legados. E aí a gente esbarra, sim, na hora de você fazer um processo de automação, de inteligência artificial, nessa integração dos dados, né?
A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Se a gente pudesse jogar fora tudo que existe, começar do zero, a gente já daria um passo fundamental. Mas aí vem a questão, para mim, é o mais crítico. Começar do zero não é só zerar base de dados e colocar uma ferramenta nova. É repensar a forma de como a gente faz e a expectativa do que a gente quer entregar de fato. Porque o grande problema que a gente tem hoje é que a gente normalmente dá um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa forma de pensar que vem sendo carregada ao longo de todos esses últimos anos. E a inteligência artificial ela nos provoca a um pensar diferente. Eu acho que esse é um bom desafio que a gente tem. Tem um outro ponto que a gente vê. É o problema de como ela é muito fácil de usar. Ela é revolucionária. Eu acho que é mais revolucionária que a invenção da internet, vamos falar assim, a produção da internet. O pessoal sai usando adoidado. Cada um tem a sua IAzinha que ele pegou, seja ChatGPT, seja Copilot, seja isso, seja aquilo, usando versão gratuita. É um negócio que não é nem homologado. Algumas empresas, por exemplo, o Bradesco, meu filho é estagiário lá no Bradesco. Lá não pode mexer Copilot, no caso, não estou fazendo a propaganda de A, B ou C. Podia ser outro, mas o Copilot é muito bom para a corporação. Ele não pode usar outra lá. Então, ele tem que usar. Então, lá é mais fechado, mas a maioria das empresas, não as grandes assim, mas as médias, pequenas, isso está acontecendo. Dentro da Abis mesmo acontece. Quando a gente vai ver, o pessoal está usando para tudo lá. E não se preocupa em colocar dados confidenciais e está sempre usando a versão gratuita, né? Então, a gente tenta patrulhar isso, tenta monitorar, mas é um problema que está acontecendo generalizado. É mais ou menos, uma vez eu vi uma entrevista do country manager da BlackBerry. A BlackBerry sempre foi focada muito em segurança. Tinha convênio com 200 companhias telefônicas no mundo inteiro. Era super seguro. E então, apareceu o smartphone, e aí o filho do diretor começava a usar. De repente apareceu o Messenger e fez uma competição, não tinha segurança, não tinha coisa nenhuma, mas ele entrou pela comodidade. E o BlackBerry não soube se atualizar e acabou tendo, assim, não continuando o seu trabalho, né? Bom, alguém mais quer falar sobre esse assunto? Podemos ir para outro item. O tópico 2 é a integração entre áreas, IA como projeto coletivo. As perguntas seriam: como promover uma atuação realmente integrada entre as áreas para o sucesso da estratégia de IA? E quais são os desafios de gestão envolvidos nessa integração, considerando o bem do projeto coletivo e o foco na geração de valor para o negócio? Eu acho que o primeiro desafio, e aí o desafio que a gente tem dentro de casa é, de novo, governança, né? Se a gente está falando de institucionalizar uma inteligência artificial, uma forma de pensar a inteligência artificial dentro da companhia, uma hora alguém precisa sentar, e aí do básico ao super complexo, a decidir se as ferramentas serão homologadas ou não homologadas, quais são as características que vão permitir ou não essa homologação, a qual banco de dados isso vai colocar ou não. Então, por exemplo, lá a gente teve uma discussão gigante sobre quem ia criar o comitê de IA, né? E aí, enfim, a gente passou, mas o jurídico vai ficar de fiscal, vai ser segurança de informação, vai ser tecnologia, não, mas o comercial quer usar os dados para X outras coisas, mas também CX, quer usar, enfim. Então, acho que tem essa primeira definição muito básica de quem é que vai tomar as decisões finais de como, o que pode fazer, em que nível fazer, e aí vai depender da maturidade de cada empresa, da maturidade dos bancos de dados, se vai fazer isso interno, externo, enfim, tem outras mil questões. A segunda, para mim, que é uma das partes mais difíceis, e para mim, e aqui eu estou falando mais como relações governamentais e institucionais do que como advogada, é entender o que as pessoas querem, né? Eu acho muito difícil chegar dentro da empresa e dizer o que você quer com a inteligência artificial. Você quer gerar eficiência, e aí essa eficiência é uma eficiência interna. Então, por exemplo, eu quero demitir meu time de contratos porque eu vou ter uma IA que vai ler todos os contratos de uma forma muito mais rápida, ou eu quero gerar uma facilidade para
o meu cliente interno, que a partir de uma IA vai ter um resumo do contrato, mas eu vou ter a garantia de um advogado avaliando, ou eu vou ter uma IA que, na verdade, é uma prestação adicional de serviço para o meu cliente, que ao invés de tentar adivinhar se ele precisa ir no neuro, no psiquiatra, no psicólogo, através da conversa com uma IA, ele vai ser direcionado à especialidade médica necessariamente que ele precisa, e quem nunca ficou em dúvida se ele precisa ir no procto ou no urologista. E aí eu vou ter uma IA que está conversando com ele e que, de alguma forma, vai poder dar uma indicação mais adequada para esse paciente. E aí, por incrível que pareça, isso o ChatGPT não faz, né? Ele não explica o que você quer, né? Essa é a parte mais difícil, eu acho, de fazer uma implementação dentro de IA. Se eu quero só cortar custos, eu quero cortar metade do atendimento de CX, ou se eu quero trazer mais eficiência, mais engajamento e etc. Então, uma das nossas dificuldades tem sido entender exatamente qual é o limite do IA, do high-tech, high-touch ali, do quanto que eu vou conseguir conversar com as pessoas, e qual é exatamente a função da inteligência artificial num processo já existente ou num processo de trazer eficiência, né? E aí haja conversa, e haja desenvolvimento, haja objetivo, haja estratégia para sentar com as áreas de negócio e definir quais são os limites, objetivos, intensidades e, principalmente, fluxos de acompanhamento, fluxos de responsabilidade e tudo o que mais ali está embedado dentro do uso de inteligência artificial, seja interno, seja externo. Bom, eu acho que essa questão de integração entre áreas não é um problema para ninguém aqui, né? Eu acho que a gente não tem isso no nosso dia a dia, né? Não, de jeito nenhum, né? Mas eu acho que tem uma questão, né, que eu acho que talvez exemplifique bem esse ponto, né? Todo mundo fala que a grande questão da inteligência artificial é como a gente pergunta para ela a resposta que a gente espera, né? E se eu tiver diferentes áreas, o comercial perguntando como é que eu vendo mais, o marketing, como é que eu rentabilizo mais, o financeiro, como é que eu cobro mais, e a experiência do cliente perguntando como é que eu atendo melhor, vão vir 4 respostas diferentes, né? Então, como a Marina colocou ali, se a gente não tiver uma estratégia muito bem definida, né, e única dentro da empresa, e a gente pergunte para essa IA aquilo que a gente quer ter como resposta a essa estratégia, a gente vai ter problemas, né? Eu gosto de fazer a comparação. As empresas são como uma equipe de revezamento 4x100, e ela tem 4 Usain Bolts correndo, né, um depois do outro. Se olhar o que cada um deles faz individualmente, ele vai sempre bater o recorde mundial. Só que ele tem uma questão fundamental para ganhar a prova do 4x100, passar o bastão. E essa passagem de bastão é onde, hoje, a grande maioria das empresas sofre. Para a gente utilizar IA, a gente tem que saber passar o bastão, porque não adianta trabalhar em cima de sujeira, a gente vai gerar mais sujeira. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Qual é a visão única e como é que eu passo esse bastão para garantir a jornada fim a fim? O ponto que eu comentaria sobre essa parte, né, também aqui como provocação para uma reflexão mais profunda, é assim, qual que é a topologia de time que você tem que ter para poder, por exemplo, fomentar esse processo de discussão nativamente quando você está desenhando produtos e processos. Porque o que acontece? Se você tentar montar cada vez um grupo de discussão ou alguma coisa, você corre o risco de não ter quem precisa de chamar, né, esqueceu de chamar o cara do marketing, não chamou o cara do comercial, aí você começa a ter esse tipo de coisa. Por que eu falo de topologia de time? Na hora que você tem uma topologia de time, né, e normalmente o básico é o produto junto com tecnologia, né, que é a base dos times de Agile hoje em dia, especialmente Agile at Scale e tal. Mas eu sempre falo, poxa, para certos tipos de desafio, você tem que ter o cara de operações junto, você tem que ter uma pessoa de atendimento junto, você tem que ter uma pessoa de distribuição junto, uma pessoa de logística, jurídico, né? Eu já vi um exemplo, eu vi até foi numa encarnação corporativa passada, eu vi um exemplo incrível de um processo de revisão de abertura de conta, né, de pessoa jurídica, e grande parte do sucesso é porque convidaram para a célula ágil, que era bem
era quase uma questão, estamos falando 2019, bem incipiente naquela empresa, estava começando a transformação digital, mas botaram jurídico na célula ágil. E era tipo uma coisa assim, né? Cara, botou jurídico na célula ágil. Cara, destravou trocentas coisas. Então, quando se aplica isso, e ainda agora para o mundo de IA, isso se torna mais crítico ainda, porque se você tem a topologia que já mantém, né, no nível de uma squad ou de uma tribo, né, qual o nome que se dê, as competências necessárias nativamente para o design daquele tipo de produto, necessariamente elas contribuem, né, para aquele desenho AI first que eu falei antes. Então, esse é um ponto que eu deixo de provocação. Assim, a sua estrutura topológica de times, ela permite nativamente as conversas, né, multidimensionais que são exigidas para um desenho AI first, porque se isso já era necessário para quando não tinha, agora fica 1000 vezes mais crítico, né? Pela linha que eu gostei muito que você falou. Se eu esqueci de chamar ela, com certeza, né, vai ter um peso ali na AI diferente dessa contribuição, por exemplo, não jurídica, ou não marketing, né, ou não alguma coisa. Hoje em dia é quase impossível você não ter o produto com tecnologia, mas é razoavelmente comum você não ver as outras partes juntas, ou serem chamadas depois. E num design AI-based, não pode ser depois. Senão você perde toda a eficácia no design. Tá? Eu acho que o último ponto de vista para colocar... Eu concordo 100%, gente, com tudo que vocês colocaram, mas eu acho que é muito fácil as pessoas esquecerem qual é o problema original que ela queria resolver, à medida que o projeto começa a andar. Então, esse para mim, tem sido, talvez, o coração da história. A área que tem o problema, ela vai lá, conta essa história para a TI, e aí ela fala assim, agora os caras vão resolver para mim. Ele não entende nada do seu negócio, ele não conhece o seu cliente. Você vai ter que ir muito mais profundo nessa conversa para ter problemas. E eu costumo brincar com as pessoas na Bast que a gente só faz transformação digital por 2 motivos. Ou é para vender mais ou para custar menos. Se eu continuar nesse high level, eu não resolvo nenhum problema. Então, assim, você tem uma AI para reduzir meu custo, por que você custa caro? Vamos mergulhar, vamos mergulhar. Achei o processo que você quer consertar. Agora, quem faz parte desse processo é quem tem que estar na conversa. E precisa lembrar as pessoas todo o tempo que esse é o problema original que a gente quer resolver. Porque senão começa a sair, cara, e um lembra de um negócio, lembra de outro, e daqui a pouco o projeto que era para ser o squad lá de 2 meses, levou 8, porque empacou numa base de dados que precisa mesmo disso para entregar. Então, o feito melhor que perfeito também é uma das coisas que eu acho bastante importantes quando você quer andar com um time que envolve muita gente com muito mindset diferente. Passar para o tópico 3, esse 3 e 4 já foi muito explorado aqui também, tá? Mas vamos colocar aqui, se alguém quiser complementar. A inteligência artificial como pilar da centralidade do cliente, né? O que significa, na prática, colocar a IA como base da jornada do cliente, quais são os ajustes de gestão necessários, como garantir que o uso da IA melhore a experiência e não torne impessoal, burocrática e invasiva. Vou começar por conta da propriedade, né? Eu acho que a gente já comentou muito aqui, né? Porque a gente tem uma tendência natural de assumir, eu já sei resolver esse problema, e aí eu vou atrás e faço da forma como está na minha cabeça, né? E muitas vezes não dá em nada, vários projetos que a gente faz e tudo mais. E a grande questão é como é que eu realmente considero a necessidade do meu cliente na concepção do meu projeto, né? Então, eu acho que eu gosto muito das figuras, né? Uma outra figura que eu uso muito, quando a gente fala, eu vou colocar o cliente no centro, aí você coloca um alvo, o cliente na bolinha do centro, e você mira um arco e flecha para ele, né? A visão está errada. A visão tem que ser você no centro e o cliente te mirando, né? Ele com a flecha na mão e te acertando ali. Quando isso acontecer, é porque você entregou para ele aquilo que ele esperava, né? Então, essa preocupação de entender a fundo, e eu acho que todos colocaram muito bem, né? Lá, na verdade, eu tenho um problema. Não é eu chego, eu quero isso, aí a TI não sabe fazer. Lá é o inverso, a TI sabe fazer tudo e me entrega o que ela quer me entregar, né? Sem críticas à área de TI. Mas, gente,
quem conhece realmente o problema do cliente? Muitas vezes é a área de experiência, mas tem o cara que está lá na loja, na ponta, o técnico que está dentro da casa do cliente, o operador do call center que está mexendo no sistema e não consegue resolver o problema dele. A gente está escutando esses atores dentro da nossa organização. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem para realmente colocar, de fato, a experiência antes de qualquer outra definição da empresa. Eu ia comentar que, para mim, não é o AI que tem que estar na base da central. Para mim é o contrário. Põe o cliente primeiro, depois vê a tecnologia que vai te ajudar. Se for AI, ótimo, mas tem tantas outras coisas também que podem resolver problemas e que talvez nem custem tão caro. Então, para mim, a estratégia define a tecnologia, não é a tecnologia que define a estratégia. A gente tende a se empolgar e falar que quer fazer um projeto de AI. Meu chefe vai gostar que eu tenho um projeto de AI. Cara, não. E você me permite, o que você falou, Paulo, é a realidade hoje, né? Qualquer chat GPT virou formador de produto, de solução dentro da empresa, né? Sob que condição a gente está usando todo esse ferramental? É o que realmente se espera? Acho que só para colocar um outro ponto, que assim, toda vez que a gente fala sobre atendendo o cliente, etc., você tem uma discussão gigantesca que o Congresso ainda não resolveu, e eu, particularmente, acho que vai levar muito tempo para resolver, sobre como é que vai ficar a regulação de IA no Brasil, como é que vai ficar a lei do saque, considerando as iniciativas de IA e etc. E toda vez que a gente tem uma tecnologia muito disruptiva, em especial uma tecnologia regulada ou regulável, muito disruptiva, eu confesso que eu vou para trás e eu fico nas teorias gerais, né? Nas teorias gerais do direito, por exemplo. Então, tem algumas coisas que são muito claras, e elas são claras desde Roma, né? Então, assim, eu preciso ser transparente com o meu cliente. Eu não posso enganá-lo, né? Eu não posso enganá-lo, seja num contrato que eu estou fazendo letras miudinhas bancárias ali, que aí veio o CDC e outras regulações de Bacen que queriam definir a fonte Arial, exatamente, a bula, a regulação da Anvisa fala do tamanho da fonte da bula e etc. Mas se isso já existe para o papel, a regulação que vai vir para a IA, seja quando ela vir, ou os princípios diretivos para uma AI First para cliente, são exatamente os mesmos, né? Que é basicamente não pode morder, não pode enganar, não pode esconder. Então, assim, a gente já sabe como é que se deve atender os clientes com base nos grandes princípios éticos, jurídicos, corporativos, né? A ética de governança e etc. Então, tem uma preocupação minha muito clara, é assim, o quanto a gente faz hoje, que na verdade é uma tentativa de burlar regras que a gente já sabe que a gente tem que cumprir. Um cliente está falando com AI, poxa, ele tem que saber que ele está falando com uma AI, e não é feio, né? Como é que eu faço isso de uma forma transparente com o meu cliente? Como é que eu faço isso com uma forma que não é um dark partners ali? Eu não estou tentando empurrar ele para uma compra escondidinha, que se eu estivesse fazendo por CX e o atendimento estivesse sendo gravado, eu jamais faria, né? Então, acho que só ter bastante clareza e transparência, que não é porque AI que é terra sem lei, né? A gente tem, apesar da regulação não estar clara, apesar de ninguém saber exatamente como isso vai ficar, os grandes princípios e teorias gerais, eles permanecem. E não só permanecem, como talvez eles sejam ainda mais visados, né? Então, eu só fico um pouco com receio das inovações que vêm para dar jeitinho, assim, né? Aí o jurídico precisa pôr limite. Nesse assunto, particularmente, assim, o que eu tenho ficado interessado em pesquisar mais, aqui não é algo que eu fiz, tá? Mas eu tenho tentado pesquisar bastante. São dois aspectos. Um é você poder usar agentes, né, para simular comportamento massivo de cliente. Eu acho isso extremamente interessante. Eu vi, se eu não me engano, foi no Febraban Tech, eu vi um case sobre isso. Eu achei, porque assim, né, claro, você tem que ter talvez o qualitativo ali de, né, sentar com o cliente, ver, ir na agência, né, você aprende demais vendo os seres humanos reais fazendo as coisas ou escutando no atendimento do call center, isso tem que ter. Mas você ter a capacidade de gerar agentes que simulem certas personas, cada vez com mais precisão, e eles poderem se conversar, competir, né, você poder ter algum tipo de observância sobre dinâmicas de grupo que demorariam meses para serem feitas, ou você ter que ir para uma cidade lançar um produto, né, teste.
eu acho que é algo que pode dar alguns insights numéricos para depois serem refinados de uma forma interessante. Então, isso me interessa, eu achei bem legal. E uma outra coisa que eu sempre falo, assim, também é quase uma curiosidade particular, como é que você começa a conseguir desvendar dores não manifestadas. Né? Porque o ponto que eu sempre falo, né, muito na questão de experiência do usuário é que assim é meio que chavão, mas ele, para mim, ainda tem uma chave muito grande, um ponto muito crítico nisso, que é, poxa, eu quero um copo azul, né? Aí vou então fazer o melhor copo azul. Claro, é um movimento, mas outra cara, será que ele precisava de copo azul? Será que era outra coisa que ele estava precisando? Será que a necessidade não é copo, é tomar água? Estou sendo super simples aqui, mas assim, o cliente não é técnico, né? A gente esquece isso. E, às vezes, por a gente ser técnico, né, o cliente fala, não, mas o cliente pediu tal coisa no Pix. Eu falei, cara, mas às vezes assim, é a forma dele de manifestar a dor. Pode ser que não seja isso. E quando você tiver técnicas mais avançadas, né, de talvez puxar esse tipo de informação não manifestada, isso possa criar uma nova geração de design de produtos na base do impacto de surpresa. Fala, nossa, como é que você adivinhou que era isso que eu queria? Né? Eu falei, aquele efeito wall. Fala, meu, nossa... Né? E eu tenho visto também algumas pesquisas, né, de coisas de inteligência artificial, que ela começa, pela capacidade dela de modelagem, começar a entender algumas coisas que você ainda não manifestou. Então, isso eu acho bem interessante. Né? Do tipo, assim, olha, não fala mais com ela, viu? Fala, não, mas ela é minha amiga. Fala, toma cuidado. Né? Daqui a um pouco assim, né? Assim, fala assim, pô, mas ela é minha amiga. Eu brinco assim, né? Um dia, daqui a um pouco, o teu celular fala assim, olha, legal, acho que você tem que fazer uma viagem para conhecer mais gente. Não, mas eu estou bem, estou casado. É assim, estou te recomendando uma viagem aqui super legal para você conhecer mais gente. Fala, pô, mas eu estou feliz, daqui a um mês você não estou mais feliz. Então eu falei, não é difícil, né, que daqui a um pouco ela comece a conseguir entender manifestações, ideias ou necessidades num nível que a gente hoje chama subconsciente ou não expresso. Eu atualizo o LinkedIn, né? Boa também, uma dica, atualiza o LinkedIn. Não, mas eu estou super feliz, acabei de receber um tapinha nas costas do meu chefe. Dá um tapa. Eu vejo esse negócio de produto novo, o cliente não sabia o que quer, e às vezes o Steve Jobs que falava, mas ele era um cara muito fora da curva, obviamente. Não precisa perguntar para o cliente, eu sei, ele não vai saber falar isso. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, décadas atrás, eu representava um produto chamado WordStar no Brasil. Só quem é muito mais antigo que vai lembrar desse nome. E nós resolvemos desenvolver um corretor ortográfico em português. E aí foram perguntar para os clientes se eles precisavam. Ninguém queria isso, mas ninguém queria. Não precisa de corretor ortográfico. Hoje ninguém vive sem. Depois a gente pensou em vamos fazer um comparativo, desenvolver aqui no Brasil, até exportamos, sabe, né? Comparativo entre 2 textos. Não precisa, a gente olha aqui, tranquilo. O cliente, muitas vezes, como você falou, ele não sabe. E é difícil você descobrir essa necessidade oculta do cliente, né? Só para complementar, eu também gosto de estudar bastante história da inovação. Né? Então, eu falo, tem coisas que vale a pena você voltar um século para trás, 10 mil anos para trás, porque assim, a gente continua o mesmo Homo sapiens de sempre. Né? Só mudou assim, eu brinco, inventou o arado, nossa, inteligência artificial, mas né, a gente é ser humano igual. Os dois ficaram chocados quando algum tem e o outro não tem. E uma das frases que eu gosto muito, que ela deve ser mais do que centenária, é do Henry Ford, né? Que se eu perguntasse, as pessoas iam falar que queriam carroças com mais cavalos. A mente da pessoa não conseguia expressar carro, não tem o conceito. Na verdade, ele entendeu que as pessoas queriam mais rápido e mais barato. Né? Mas a pessoa expressaria isso pedindo uma carroça com mais cavalo, que é o que ela conhece. Eu lembrei de uma discussão que a gente teve na empresa também. Quando o CX começou a tomar forma, todas as empresas do universo começaram a mandar e-mail para a gente perguntando o que a gente achava, responde o NPS aqui para mim. E chegou uma hora que saturou, né, gente? O negócio vem, você já tira da frente. E a gente falou assim, cara, ninguém vai responder mais pesquisa. Então, assim, quantas interações eu já tenho com esse cara diariamente? Pô, volta lá na gravação da chamada e analisa. Ele já falou tudo que está incomodando a vida dele, eu não preciso perguntar de novo. É só ver que horas que ele embarcou, é só ver se o avião dele atrasou. Você já sabe qual experiência ele teve. Então, a gente começou também a falar, vamos parar um pouquinho com essa loucura de dizer o NPS é o melhor indicador do universo, porque, olha, o cliente respondeu aqui 80%.
Às vezes ele responde por educação. Ele achou horrível. E essa discrepância entre a nota que ele te dava e o comentário que ele fazia, né, a gente falou, vamos criar um NPS corrigido aqui. Então, perguntar é bom, mas eu acho que tem outros mecanismos hoje, porque a gente já não está com essa paciência. A gente não tem paciência de ver 30 segundos de propaganda no YouTube, gente. Já troca de página, já troca tudo. Recebi um aviso de 5 minutos aí. Então, tem 2 tópicos, eu vou pular um deles, que é que nós já falamos bastante, decisões baseadas em A, quem decide o quê, e vamos pular para o último, que é o talvez mais difícil, qual é o futuro do IA First, os desafios que tem, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Só quero fazer um parênteses sobre legislação. A ABS tem atuado, junto com a BRIA e outras entidades, muito forte no Congresso, porque a regulamentação que estão querendo botar no Brasil é inviável. E é um produto digital. Aí a pessoa não vai desenvolver no Brasil, vai desenvolver lá fora, no Uruguai, nos Estados Unidos, onde quiser, e vai ser usado no Brasil. Tem várias coisas que estão se colocando na regulamentação que ela está mais forte que a europeia. A Europa, inclusive, já está revendo a sua regulamentação porque está perdendo mercado. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma regulamentação muito mais aberta. Aqui, por exemplo, colocaram a necessidade, no projeto de lei que está atual, de que você precisa consultar todos os autores e pegar uma autorização para usar aquilo para fazer a sua base de dados. É impossível, você nem sabe quem escreveu aquele artigo, quem fez isso, quem fez aquilo. São coisas complicadas, mas eu acho que vai prevalecer o bom senso. Então, nós temos, as entidades têm atuado muito nessa área aí. Sobre o futuro do AI First, se alguém quiser começar a falar alguma coisa. Quando a gente pensa numa empresa que nasceu digital, gente, e fala de AI First, parece que é mais natural esse raciocínio. Se você pega uma indústria química de base, o que a gente espera daqui a 5 anos? Onde que essa AI First está impactando? Um processo de inovação, sem nenhuma dúvida, mas principalmente quando a gente fala de ESG. Assim, onde eu quero chegar, onde eu quero que ela mais me ajude, além do processo de criação de novos produtos e moléculas, é que a minha pegada química no mundo seja menor. O que eu vou gerar de CO2 nas minhas plantas tem que ser menor. O que eu vou gerar de produtos que eu precise tratar depois, antes por exemplo, colocar de volta no rio alguma coisa, é aí que eu queria que a empresa fosse AI First, né? Trouxesse efetivamente menos impacto numa empresa que naturalmente está gerando um produto que não é natural. Estou fazendo moléculas novas ali. Então, acho que esse seria um dos caminhos bacanas de ver uma empresa 5 anos depois num pensamento de AI First. Eu acho que quando a gente pensa em regulação, e aí para mim é bem mais confortável falar, porque eu estou falando agora enquanto ente regulado e não como associação lobista que está lá tentando fazer. Então, quando a gente pensa em marcos regulatórios em ambientes muito inovativos, seja eles quais forem, né? E mesmo antes de trabalhar com saúde, então, quando a gente está falando de marco regulatório de mensageria privada, marco civil da internet, lei geral de proteção de dados e agora lei de inteligência artificial, normalmente a regulação no Brasil ela é sempre pendular, né? Então vem o boom, vamos proibir tudo. Aí depois vem para cá, não, vamos liberar tudo porque senão não desenvolve. Aí boom, proíbe de tudo. Eu tenho uma esperança quase vã, e que agora eu posso ter porque eu estou do outro lado, que é a esperança de que os órgãos privados e as empresas privadas criem mecanismos autorregulados com excelentes práticas e que quase que transformem a legislação como uma legislação responsiva e não como uma legislação proibitiva e densamente regulada. E aí eu acho que é nossa responsabilidade enquanto empresa privada, enquanto órgãos, enquanto associações, organizar os interesses privados, e organizar interesses privados é um termo técnico dificílimo de fazer, de sentar, por exemplo, com a associação de pintores, artistas, designers e sei lá eu o quê. E eu acho que o ambiente do Inovativos é um ambiente super bacana, porque a gente está falando com todo mundo, para ver o que a gente pode fazer para esse negócio dar certo, né? A inteligência artificial é dado, vai acontecer. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resolver? Isso é um problema que eu não gostaria que fosse resolvido no Congresso. E aí me é dolorido falar isso, porque eu sou uma pessoa que faz
doutorado em teoria geral do Estado, mas eu gostaria muito que esse assunto não fosse um assunto de Estado, que fosse um assunto que o mercado conversasse e achasse boas práticas regulatórias e boas práticas de inovação, porque assim eu tenho um pouco mais de esperança que a regulação seja útil, né? Que a regulação seja, de fato, balizadora para os interesses que aí sim têm que ser protegidos, que são interesses de pessoas que não têm voz no Congresso, que são interesses, enfim, de pessoas que estão numa situação de hipossuficiência, que aí sim você tem um poder público que precisa aprovar e regular. Então, eu acho que estamos numa zona, e aí é acho puro, a gente está numa zona cinzenta, em ambientes de inovação, zona cinzenta, cabe aos atores que estão fazendo todas essas discussões tentar empurrar essa zona cinzenta para lá ou para cá, para permitir demais ou para proibir demais, né? E é um momento em que a responsabilidade das empresas e a responsabilidade social, ESG, a responsabilidade com as pessoas com quem com essas bases de dados públicos que estão sendo consumidas, vai dizer muito sobre o que vai acontecer no futuro. O que quero dizer, se eu faço uma AI em saúde, por exemplo, que fala para um paciente, compre esse remédio, e esse paciente morre no dia seguinte, eu estou dando um exemplo super trágico, é óbvio que vai aparecer 55 projetos de lei tentando proibir todas as IAs de saúde. Então, eu acho que as empresas, e principalmente as empresas com menos governança interna, as startups, empresas pequenas, têm uma imensa responsabilidade no que vai acontecer, nos escândalos públicos, nos escândalos midiáticos, etc., para a gente tentar controlar um pouco mais esse pêndulo de todos os problemas que nós mesmos estamos gerando, né? Então, a minha expectativa é que a gente resolva mais problemas do que cause, e resolvendo mais problemas que a gente tenha uma regulação que seja mais favorável a ambientes inovativos. Mas isso é totalmente uma esperança quase que ilusória, mas quem sabe. Só complementando isso, o que nós temos defendido é que a regulação de IA seja principiológica e que os setores se regulem. Quem vai dizer o que tem que ter o carro autônomo é o Denatran, quem vai dizer qual é o tipo de remédio ou qual o tipo de exame médico vai ser a ANS ou a Anvisa, né? Desculpe. São essas autoridades junto com as categorias de classe. Bom, como é que eu vejo, né? Exercício de bola de cristal, né? Deixa eu perguntar aqui para a AI. Mas acho que tem algumas vertentes. Uma, assim, a evolução da tecnologia, seja software, hardware, quer dizer, é importante acompanhar e ver. Vai ter passos para frente, passos para trás, choques de realidade, né? Então, até saiu agora recentemente um artigo, acho que foi da Apple, né? Fazendo uma comparação do que era realmente inteligência ou era modelo hipertreinado específico, né? A capacidade de transferência de aprendizado estava bem mais limitada do que se achava. Então, falou, cara, calma, né? Então, níveis de inteligência. Então, é normal. Daí tem gente que falou assim, pô, Marcos, será que isso aí vai estourar a bolha? Eu falei, não sei se vai estourar, mas é normal, né? Você vai ter vai e volta. Mesmo a internet, ela não foi linear o crescimento. Então, você tem que poder entender como é que esse crescimento de software e hardware avança sabendo que ele não é linear. Vai ter step back, vai ter problema, mas vai evoluir, né? Que nem vai acontecer. Já está acontecendo. Dois, assim, essa questão humana, né, de como é que a gente treina as pessoas, cria as topologias, os ambientes, a cultura, para as pessoas poderem trabalhar nisso, porque o choque vai ser tremendo. Já vai ter um choque intrínseco, que é a redução de postos de trabalho, né? Então, quando eu falei lá aquela questão, poxa, quem não quer ter um custo de 100 para 10 numa escala ou de 100 para 1? Qualquer um que vai levantar. Mas, cara, tem 99 que vão ter um problema. Então, assim, isso vai ter que ser preparado, vai ter que ser realocado, vai ter que ser requalificado. Então, existe uma questão social que tem que ser olhada também, né? Tanto para quem fica quanto para quem vai ser otimizado. E terceiro, na minha visão, até falando um pouco mais do meu setor, eu vejo assim, poxa, achei muito legal o que você falou né, poxa, a ambição é diminuir o footprint, né, eu achei bonito, eu sou engenheiro, adoro coisa assim, eu sou engenheiro de materiais, então eu falo assim, criar novas moléculas, eu já fiquei, poxa, que legal, né? Muito legal criar novas moléculas. E aí eu fico pensando, poxa, no setor financeiro, acho que uma grande questão que a IA poderia ajudar é na questão da educação financeira, né? Ainda mais para o tipo de população que a gente tem. Então, é uma coisa que eu olho muito lá dentro, a gente se questiona, fala, poxa, é difícil, quando se fala de educação financeira, mesmo quem teve o privilégio de uma educação muito qualificada, né, que está aqui nessa sala, exemplo,
Mesmo assim, gestão financeira é jogo duro, né? A gente pode até ensinar, fazer. Na hora que você olha a tua mesma, às vezes você não controla ali no botão tanto quanto devia. Poxa, quanto que isso poderia ajudar, né? Quanto isso poderia ajudar as pessoas que são absolutamente a grande maioria vulneráveis e poderem entender essa questão de relacionamento com despesa, o que você tem que estar preparado para contrair uma dívida, uma vez que você contraiu, como é que você usa o dinheiro correto, como é que você paga ela, como é que você planeja isso, como é que você planeja investimento, para não ter que ficar dependendo, né, de previdência pública ou só de previdência pública. É uma coisa que, em bem aplicada, né, é um tipo de uma inteligência que, se você transferir para uma população que é amplamente vulnerável, né, e hipossuficiente, isso aqui muda o país, ainda mais com o perfil demográfico que a gente tem. Então, esse é um sonho, talvez, particular meu nessa questão. Eu vou na mesma linha sua, Marcos. E se a gente lembrar a internet 30 anos atrás, quando ela começava, ela também tinha o pêndulo que a Marina comentou e tudo, e a gente falava a mesma coisa, a internet vai acabar com o trabalho de muita gente, né? E hoje a internet virou a base de vários negócios. A gente tem uma situação muito melhor do que a gente tinha 30 anos atrás, se a gente olha o aspecto internet. É lógico que hoje, quando a gente olha para a IA e fala exclusivamente em produtividade, em velocidade, em facilidade, a primeira visão que a gente tem é o que vai acontecer com essa imensa mão de obra operacional que a gente tem. O meu sonho, né? Hoje, por exemplo, a gente tem ainda 1 milhão de clientes que nos ligam todo mês pedindo segunda via de fatura. Gente, segunda via de fatura eu consigo no app, eu consigo no site, eu consigo na URA, eu consigo no WhatsApp, simples. Mas eu ainda tenho 1 milhão de pessoas que nos ligam todo mês pedindo segunda via de fatura. O meu sonho é, bem como você falou, eu acho que a IA ela tem que ser encarada não apenas como algo de produtividade, de velocidade ou de facilidade. Sim, ela tem que focar isso, mas ela tem que gerar uma condição de educação, de formação e de uma nova visão de como as relações do trabalho vão acontecer, né? E hoje a gente não fala disso. A gente fala de produtividade, velocidade e facilidade. Mas a gente tem que ter essa visão, dessa responsabilidade de criar uma nova relação de trabalho a partir da IA. Concordo com você, estamos indo para o final. Eu vejo assim, nesse aspecto dos postos de trabalho, vai haver realmente muita realocação, muita gente vai perder o trabalho ou o emprego, se vai haver uma convulsão social sem precedentes ou não dá para saber, é difícil prever. Todas as grandes revoluções tecnológicas acabaram ficando melhor. Quando apareceu o automóvel, quando teve a revolução industrial, quando apareceu a internet. Hoje não tem mais cocheiro. Cadê os cocheiros, coitados? Eles não conseguem mais... Não tem. Tinha 100 anos atrás, isso acabou. Uma série de profissões sumiram, mas isso não vai ser sem dor e não vai ser da noite para o dia. Essa é uma grande responsabilidade que nós temos como sociedade.